Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais notícias. Hoje, 1º de março de 2022. Eu sou Luiz da Silva Marques, estou deficiente visual, mas estou aqui todos os dias levando notícias para você. E conto aí com o seu compartilhamento, né? Conto também com o seu joinha, com a sua inscrição, enfim, que você possa ajudar o canal aí a crescer, né? Divulgue o canal. Vamos então às notícias de hoje. Nesta manhã de terça-feira, o exército russo atacou a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Segundo o governador local, o palácio do governo lá da região e a praça da cidade já foram bombardeados e os bombardeios continuam por esta manhã. Kharkiv fica perto da fronteira com a Rússia. Enquanto a segunda maior cidade do país é atacada, a capital da Ucrânia é rodeada por comboio de, de veículos da Rússia, que se prepara para atacar a capital do país. O governo da Ucrânia, nesses últimos dias, dobrou a segurança em volta, dentro da capital, né, para tentar se segurar, se manter. Né? Vamos ver os acontecimentos de agora em diante. Vamos voltar aqui para o Brasil e falar para você de preços de carros. O aumento no preço dos carros novos fez o consumidor buscar novas alternativas e partir para o usado ou o seminovo. É mercado que está aquecido, aquecidíssimo. E esse aquecimento também provocou um aumento, né? Os carros agora no Brasil estão com um preço altíssimo, né? O carro 0 km fechou 2020 com um aumento de 20%, pelo menos na tabela FIPE. Muito maior que o IPC de 9,75. Então, a suba foi exagerada. Né? E os consumidores, aqueles que tentaram trocar o seu carro nessa época, ao chegar nas concessionárias, tomaram um susto. E a falta de oferta, né, fez com que o camarada fosse buscar aí o seminovo, o usado, que também deu uma subidinha de preço, mas ainda, segundo as estimativas da FIPE, estão compensando mais do que o 0 km, porque está mais em conta para você pegar e a despesa inicial é menor, né? Trata-se da despesa de documentos e etc, né? Então, para quem quer comprar o seu carro, fica a dica aí, né? Vale a pena pesquisar bem. Se você quer comprar o seu carro novo, você sabe que você vai pagar um valor bem salgado, né? Mas para quem vai comprar o carro usado ou o seminovo, não significa que você vai pagar baratinho. Né? O mercado deu uma aquecida, mas também por esse motivo subiu os preços. Né? Mas segundo aí a estimativa da tabela FIPE e de especialistas, o usado ou o seminovo está compensando mais. Lula chega ao México para encontro com López Obrador. Lula chegou nesta noite de segunda-feira, 28 de fevereiro, no México.
Ele viajou acompanhado da líder petista Gleisi Hoffmann, do senador Humberto Costa e do ex-ministro Aloysio Mercadante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido no México na noite de segunda-feira, então, pelo secretário de... Secretário de quê mesmo? O ex-presidente Lula foi recebido nesta segunda-feira, então, no México, pelo secretário de Relações Internacionais do país, Marcelo Ebrard, que o tratou como grande amigo. Marcelo, em seu discurso, disse ao petista, abre aspas, o senhor é muito amado e respeitado em nosso país. Fecha aspas. A viagem já havia sido adiada anteriormente com a chegada da variante do coronavírus, a Ômicron. Depois dessa viagem, Lula volta a São Paulo e vai priorizar os encontros com aliados. Ainda não terá encontros envolvendo a população. Ele vai evitar encontros públicos, né? Como grandes reuniões, devido aí aos riscos do coronavírus. O presidente ucraniano Zelensky diz que a capital é prioridade para a defesa, uma vez que tropas russas avançam para a capital. No dia de ontem, conforme eu noticiei aqui, teve um encontro entre lideranças russas e lideranças ucranianas para decidirem sobre a questão de um acordo para o fim da guerra. O encontro aconteceu em Belarus. Os representantes da Ucrânia levaram a proposta e pediram a retirada das tropas russas do país, bem como o cessar-fogo, né? Os russos, por sua vez, não disseram a que foram. Tampouco os planos de seu líder russo. A única coisa que ficou acertada nessa reunião é que eles vão voltar a conversar. Porém, ainda não tem uma data certa. O fato é que a guerra continua. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu também para decidir, para avaliar a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e decidir o que fazer. Mas não decidiram nada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma chamada de vídeo, ao Parlamento Europeu nesta terça-feira, 1º de março, pedindo ao Parlamento Europeu que provem que estão do lado da Ucrânia. O presidente ucraniano, estamos lutando para ser membros iguais da Europa. Provem que vocês estão conosco. Provem que vocês não vão nos abandonar. Então, a luz vencerá as trevas e a paz reinará. Ou melhor, disse ele, provem que vocês são realmente europeus. E então a vida vencerá a morte e a luz vencerá as trevas, disse o presidente ucraniano, enquanto havia um tradutor que traduzia isso para o inglês, com lágrimas nos olhos, enquanto a emoção tomava conta do parlamento. O Parlamento Europeu provavelmente pedirá aos 27 países que apliquem sanções mais duras à Rússia. Precisamos acabar com a destruição do povo ucraniano, disse um líder
um dos líderes do parlamento. O presidente ucraniano, ao concluir o seu discurso, disse: "Glória à Ucrânia!" E a emoção foi ainda mais forte. Parlamentares do Conselho Europeu, uns com camisetas em apoio à Ucrânia, outros com fita amarela e azul, aplaudiram o presidente ucraniano de pé. Os Estados Unidos e seus aliados procuram aplicar sanções diretas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Porém, essas sanções pouco vão prejudicar o presidente, uma vez que sua riqueza pessoal é incerta, mas pode ultrapassar 200 bilhões de dólares. Porém, ela é uma riqueza e que está praticamente omissa em nome de outras pessoas ou de confidentes, né? Outras pessoas que a gente cita são parentes próximos, né? E confidentes. O presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista para a Jovem Pan nesta manhã de terça-feira, disse que jamais manifestou solidariedade a um dos lados na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Disse que ele gostaria que a guerra pudesse se encerrar, né? Que fosse retiradas as tropas, mas que ele jamais manifestou solidariedade a nenhum país. Citou o encontro dele em meados de fevereiro com o presidente Vladimir Putin e disse para quem o estava entrevistando: "Vocês não viram eu manifestar solidariedade alguma a nenhum dos lados em minhas falas." No entanto, na fala do presidente, enquanto lá no Kremlin, ele, em um dos momentos, disse, abre aspas, "somos solidários à Rússia", fecha aspas. O presidente também falou sobre que não pretende conversar com o presidente da Ucrânia. O representante ucraniano no Brasil disse nessa semana que o presidente Jair Bolsonaro está mal informado e que deveria conversar com o presidente ucraniano. Então, a resposta aí, o presidente Jair Bolsonaro disse que não pretende conversar com o presidente ucraniano, não tem nada para falar com ele, e que está torcendo, né, para que se construa um tratado de paz e que a guerra acabe. Mas pensar em conversar com o presidente da Ucrânia, não. É interessante para refletirmos, e uma pergunta que eu me fazia e me faço basicamente todos os dias. Se existe uma frente de ataque causando destruição na Ucrânia, uma guerra sem provocação, conforme afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Uma guerra desnecessária. Mas se existe essa frente, a Ucrânia supostamente ligada à OTAN, não é membro da OTAN, mas pretendia ser, e existe uma ligação muito grande entre a Ucrânia e representantes da OTAN. Por que os Estados Unidos e a OTAN não defendem a Ucrânia militarmente? E a explicação veio de uma reportagem
publicada pela CNN, em que, juntando todos os dados, centrou em uma fala do presidente Joe Biden há poucos dias. Por que os Estados Unidos não envia tropas para defender a Ucrânia? A representante dos Estados Unidos na ONU, na reunião de ontem, disse: não vamos colocar em risco os soldados americanos. Aí as pessoas podem pensar assim: peraí, civis ucranianos e outras pessoas, outros que moram na Ucrânia, que são de outros países, podem morrer? Então vamos centrar na fala do presidente Joe Biden. Por que os Estados Unidos e a OTAN não defendem a Ucrânia militarmente? O presidente Joe Biden há poucos dias respondeu essa pergunta. Disse o presidente Joe Biden, abre aspas: quando os Estados Unidos e a Rússia começam a trocar tiros ou atirar um no outro, isso dá início a uma guerra mundial. Fecha aspas. Então, o presidente Joe Biden não envia tropas para a Rússia, evitando assim uma guerra mundial. Porque até então, embora a guerra na Ucrânia seja ataques cruéis, uma guerra desnecessária e tudo mais, mas ainda é uma guerra local. A General Motors, a GM, a Chevrolet, cortou o envio de veículos para a Rússia. Não será mais importado veículos para o país que ataca a Ucrânia. A General Motors tem 16 pontos de vendas na Rússia, vende em torno de 3 mil carros por ano. A Chevrolet não tem montadora na Rússia, então os veículos são importados dos Estados Unidos. Alguns deles têm que ser levados da Coreia do Sul. Vale a pena lembrar aqui que essa iniciativa não é só da Chevrolet, né? Outras empresas também estão deixando, principalmente empresas americanas, estão deixando de investir na Rússia e de importar, exportar ou trabalhar no país, né? Tem empresas, por exemplo, empresas de aviação que estão saindo da Rússia para ir trabalhar em outros países. São empresas de origem geralmente americanas ou de países aliados. Maersk é uma gigante empresa de transporte marítimo. Ela afirmou nesta terça-feira que vai suspender o transporte de containers para a Rússia. A suspensão, claro que é temporária, mas a decisão, vem depois que a empresa vem sido prejudicada devido aí às fortes sanções para a Rússia, né? Então a empresa, junto com outras empresas, tomou essa decisão. Não enviará containers para a Rússia. No entanto, a decisão tomada pela Maersk não inclui o transporte de alimentos, suprimentos, né, e remédios. Essa decisão é da Maersk, bem como de outras empresas do setor. A DOF, Departamento de Operações de Fronteira, apreendeu um caminhão com produtos avaliados em 6 milhões de reais. A prisão aconteceu na MS 040. A prisão aconteceu na cidade de Ribas do Rio Pardo,
os policiais estavam fazendo bloqueio na via e abordaram o caminhão. Para os policiais, o motorista disse que transportava gêneros alimentícios, mas na verificação não era bem assim. Era produtos do Paraguai, como roupas, narguile, lente de óculos e outros produtos avaliados aí em mais de 6 milhões de reais. O caminhão, o motorista e os produtos foram encaminhados para a delegacia de Campo Grande. Estudos colocam a erva de tereré como vilã em casos de câncer. O jornal americano The New York Post publicou uma matéria, um estudo, ou melhor, sobre a erva mate utilizada no Brasil como chá, tereré e chimarrão. A reportagem fala dos benefícios e da cultura do chá, do tereré, do chimarrão. Porém, o foco da reportagem é o produto, a erva usada em grandes temperaturas, pode trazer riscos de câncer de pulmão e também de câncer digestivo. O estudo até cita os benefícios para o sistema biológico, mas alerta para os riscos do câncer, né? Segundo aí o estudo, a erva utilizada em grandes temperaturas, né? Geralmente no chá, né? É claro que também no chimarrão. Porém, esse uso deva ser em grandes quantidades. Acho que vale a pena pesquisar mais sobre isso, procurar o seu médico, né? Para questionar aí esse produto, né? O Brasil terá novo documento unificado e digital. Trata-se da Carteira de Identidade Nacional. O governo divulgou uma nova carteira de identidade que será impresso e também digital. O documento foi validado, né, através de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova carteira de identidade vai utilizar também o CPF, portanto, a pessoa, para solicitar o novo documento de identidade, necessariamente ou obrigatoriamente tem que ter o CPF. A nova carteira também terá o documento de identificação, terá também o código de identificação internacional. Mais um detalhe aí, né? A carteira de identidade, ela vai ter esse código igual ao do passaporte, porém, o passaporte será necessário. A carteira de identidade poderá ser usada somente nos países do Mercosul. O passaporte, então, continua sendo necessário. A emissão do novo documento será de responsabilidade das secretarias de segurança pública de cada estado. Os órgãos terão até o dia 6 de abril de 2023 para se prepararem, né, para se adequarem aí para a expedição aí do novo documento. Uma correção aqui, né? A data para os órgãos expedirem esse documento ou se prepararem para a expedição desse documento até 6 de março de 2023. A informação que nós não temos ainda é se a emissão começa a partir do dia 6 de março de 2023 ou essa emissão ela seria quando o órgão de cada a secretaria de cada estado estiver preparada para emitir, né? O documento será gratuito, segundo o decreto do presidente.
O secretário de Saúde do estado de Mato Grosso do Sul processa médica que o chamou de assassino. A médica é antivacina. Geraldo Rezende, que também é médico, ajuizou queixa-crime contra a médica Cirlei Faustino Ratier, onde ela é acusada de cometer os crimes de calúnia, injúria e difamação. As acusações da médica para com o secretário Geraldo Rezende aconteceu no dia 22 de janeiro na Praça Rádio Clube, onde ela fazia uma manifestação anti-vacina. Ela e outras pessoas, como políticos e outras pessoas, dispararam grandes acusações com palavras de baixo calão contra o secretário de Estado de Educação. Essas pessoas eram contra a vacinação de crianças e o chamaram de assassinos. A médica disse que precisava de uma discussão com o Geraldo Rezende sobre sanidade mental e que ele não era digno de seu CRM, que é a autorização para ser médico, né? Apesar da médica não ter sido notificada ainda, mas o Ministério Público Estadual já deu parecer ao processo de Geraldo Rezende. As advogadas de Rezende entraram na justiça utilizando gravações em que a médica fala e ofende o secretário. Bom, tantas notícias, umas agradáveis, outras não, né? Às vezes as pessoas podem ficar um pouco incomodadas por falarem tanto da guerra, mas infelizmente é o assunto do momento, né? E é claro que a gente não gostaria de falar disso, nós gostaríamos de falar de boas ações, de coisas, só coisas boas, né? Mas infelizmente o nosso mundo não é assim. E as notícias que são ruins, nós precisamos transmitir também, né? Por isso é que essas notícias vêm. E o meu abraço de hoje vai para o Vanilton Oliveira Félix, para a Luzia Oliveira Félix, para a Zilda Gomes, para o José Raimundo Magalhães, para a Natália da Silva Marques, para a Pati Matos, para a Josiane Alves, para o Miguel da Silva Marques. E para a Luzia Aparecida Soares da Silva. Obrigado a vocês sempre interagindo conosco. Eu vou ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais um vídeo para você. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado aí pelo like. Obrigado por compartilhar. E para você que seu nome não foi citado aqui, sinta-se abraçado por nós e gratidão por estar conosco aqui no canal. Até amanhã, se Deus quiser.